Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar Janela Indiscreta, de Cornell Woolrich, um escritor americano. Esse é um conto, né? Aqui é um livro de contos, publicado pela Companhia de Letras, que esse conto deu origem, se inspirou o filme Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock. O conto foi publicado em 1942. O filme foi produzido em 1954, né? Houve umas mudanças, né? Quer dizer, sempre há uma mudança. Alfred Hitchcock é aquele diretor que ele torna a obra literária melhor do que a versão original, né? Melhor do que o livro. Então, boa parte dos filmes dele são baseados em obras literárias, né? Aqui na Janela Indiscreta há um fotógrafo, que é um fotojornalista, né, que é o Jeff. Ele sofre um acidente de trabalho, ele leva uma vida muito dinâmica, fazendo coberturas de guerras, de touradas, de eventos assim mais aventurescos, né? E ele sofre um acidente, que no filme ele coloca como se fosse um acidente automobilístico, uma roda que solta de um carro, né, uma corrida. Mas no livro ele não especifica nada. Então ele, para passar o tédio dele, porque ele há uma fratura na perna, fica com a perna imobilizada, né, com gesso, em cadeira de roda, no apartamento, e como ele leva uma vida muito dinâmica, para amenizar esse tédio ele pega sua câmera, né, quer dizer, a tela objetiva de fotografia, e fica espionando a vizinhança, porque ele mora num prédio que a janela dá em conjunto de pátios internos, que é cercado por outros edifícios, como se fosse um condomínio de prédios, né? Então ele fica visualizando a vida lá das pessoas. Tem um dos vizinhos, que é uma mulher que se ajeita, se pinta, se maquia, esperando um amante que nunca vai, né? Ou tem um casal que sente muito calor, porque nessa época o ar-condicionado praticamente não existia, muito pouco. Já tinha, o ar-condicionado vem do início do século XX, né? Mas ele só se tornou popular nos anos 70 para 80. Então, na época, foi em Nova York, estava fazendo muito calor, então todo mundo tem janelas abertas, né? Um dos vizinhos era um casal jovem, né, que passava janela semi-fechada para se passar o tempo transando. O outro vizinho era um pianista frustrado que parece que tinha perdido a habilidade, né? Outro era uma dançarina que recebia muito cortejadores, né? Quer dizer, uma dançarina bonita. E no livro também fala de uma mulher que ela cuidava muito bem do filhinho dela, mas o meio de ganhar de vida dela era a prostituição, né? Então ela saía para a rua atrás de subsistência. E há também um vizinho, que é um vendedor, que ele cuidava da esposa inválida. E o Jeff já tinha percebido ali pela tela objetiva discussões entre eles, né? E a uma dada altura a mulher do vizinho some, né? Quer dizer, ele conseguia ver só da janela, assim, do parapeito para cima. E essa mulher some e o Jeff começa a desconfiar que houve um crime. Então ele fica vistoriando a vida, os passos desse vendedor, né? E a mulher não aparece mais, né? Até que ele liga para um amigo dele, que é policial, para investigar esse evento, né, se houve realmente um crime ou não, porque ele manda um baú, né, que vai no trem, e o detetive vai lá atrás desse trem, é recebido por outra mulher, como se fosse a mulher dele, né, mas ali o Jeff desconfiava que era tudo enrolação, e dentro desse baú até abriram, né, quer dizer, não tinha mulher morta, tinha roupas, né, como se fosse a roupa dela, né, mas no filme, há outros personagens muito importantes, além do Jeff, né? Quer dizer, no filme, o ator principal foi James Stewart, um dos grandes atores da época de ouro de Hollywood, contracenando com Grace Kelly, que era a mulher de beleza deslumbrante, uma das louras preferidas de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock era muito chegado nas louras, né? Então ela sempre botava uma loura bonita como protagonista. No Corpo que Cai foi a Kim Novak. Então, desse Janela Indiscreta foi a Grace Kelly, que depois virou a princesa consorte de Mônaco, né? Ela teve uma carreira meteórica e encerrou com um casamento lá com o príncipe de Mônaco. E ela
filme ela desfila muito com seus modelitos, né? Que ela é uma socialite, né? Quer dizer, muito bonita. Então ela desfilando com aqueles modelos de roupas bonitas e nos deliciando com a imagem, sua imagem indo e voltando, mas ela se torna um protagonista importante. O Jefferson até manda ela desse apartamento para sondar lá esse vizinho e ela corre risco de vida, né? Então esse Janela Indiscreta, em termos de voyeurismo, foi praticamente o primeiro filme, né? Quer dizer, hoje em dia já tem outros seguidores. Aqui a gente temos A Mulher na Janela, que fez muito sucesso, um garotão inspirado no livro, aliás, no filme, né? Não foi nem no livro, Janela Indiscreta. Escreveu A Mulher na Janela e ficou rico, rapidinho, né? Um garotão, né? E tem até uma série aqui, do Mulher na Janela 1, 2, 3, mas o importante mesmo é esse, né? Esse escritor, Cornell Warwick, quase todos os filmes dele viraram filme, né? Então ele tem A Dama Fantasma, que também virou um filme. Ele era dos escritores mais procurados pelos estúdios de Hollywood. Ele escrevia também, era roteirista. Porque os livros dele, na época era o filme noir, né? Quer dizer, de mistério. Era, digamos, os personagens são pessoas comuns em situações fora do normais, né? E há aqueles crimes de ambições, há vinganças que não correspondem ao que se esperava. Aqui tem outro livro dele, A Noiva Estava de Preto, né? Que também virou um filme muito bom, Casei-me com um Morto. Esse Cornell Warwick, ele vivia uma vida dele mais enclausurada. Ele era aquele homossexual enrustido, ele vivia até com a mãe, né? Ele fez jornalismo na Universidade de Columbia, nem terminou o curso. E mesmo com todo o sucesso, ele vivia em hotéis baratos, né? Se mudando, levava uma vida de pobre, né? E com a mãe ali ao lado, ele tinha essa dependência emocional da mãe. A mãe morre e ele entra em colapso, né? Ele já era diabético, virou alcoólatra, morreu até jovem. E morreu rico. Só que esse dinheiro dele, ele não foi aproveitado, mas ele doou para essa Universidade de Columbia, né? Se tornou uma espécie de uma bolsa de esses escritores novos, né? Quer dizer, como fosse preparação para escritores, né? Então, quer dizer, ele fez esse grande bem. Ele era muito procurado pelos estudos. Ele também escrevia com pseudônimo, né? Quer dizer, o Irish. Esse aqui é um dos livros dele, né? Noite de Angústia. Então, a partir quer dizer, o filme de Hitchcock, ele fez uma história, porque, digamos, é um cenário pequeno. O filme, basicamente, ele é conduzido de um prédio, de uma janela, né? Quer dizer, e o cenário é só aquele, ao redor, né? Quer dizer, como se fosse um microcosmo. Cada apartamento desse, com suas personagens, retratava, assim, alguma fatia da sociedade, né? Que é a mãe atenciosa que queria cuidar do filho e para isso tinha que vender o corpo. Aquela dançarina que não emplacava como dançarina clássica, mas como amante. Ou aquele casal e aquele outro que, quer dizer, aquele casal que vivia muito empolgado, né? Quer dizer, com esse lado de sexo, quer dizer, como se fosse uma descoberta, né? Que ocorre muito esses casamentos, somente na fase inicial, né? E tudo aquilo é um retrato da sociedade que ele fazia, né? Quer dizer, da janela dele. O Cornell Warwick, a vida dele praticamente foi isso aí também. Ele não teve assim uma vida ativa muito grande, não. Ele passava ali aqueles hotéisinhos dele e ficava imaginando situações, né? E escrevia seus livros de muito sucesso, né? E quase todos os livros dele viraram adaptações cinematográficas, aqui mesmo contos, né? Esse aqui é um livro de contos, tem um Pós-Morte, que também foi filmado com Hitchcock num programa de televisão. O Hitchcock ele tinha também um programa que ele apresentava como se fosse seriado, né? Quer dizer, cada episódiozinho, um filmezinho, né? Então esse Pós-Morte aqui é uma mulher que levava uma vida dificuldades econômicas, e chega uma turma dizendo que o marido dela tinha ganhado na loteria, sem ela saber, só que o marido estava enterrado, né? Então precisaria encontrar primeiro o bilhete, né? Então é um escritor que merece ser descoberto, né? A Noiva Estava de Preto, esses dois aqui eu espero um dia apresentar, né? Quer dizer, A Noiva Estava de Preto é uma espécie de uma vingança mal direcionada, né? E a Dama Fantasma é alguém que
está também com problemas com a esposa, né? Alguém que está querendo separação e um dia sai e encontra uma dama e conversa, tudo. Quando chega em casa a esposa está morta. E ninguém que viu ele com essa, quer dizer, todos os locais que ele passou, táxis, restaurantes, peça de teatro, todos que seriam as testemunhas dele diziam que ele estava só. Então, quer dizer, era como se fosse uma dama fantasma mesmo, um fantasma da cabeça dele, só que a situação não era bem assim, né? Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe o like, faça a sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.